Então pode ter certeza que são dois grandes reforços do Cabuloso para essa temporada. Fala rapaziada, beleza? O Cruzeiro acertou a contratação de dois novos reforços. São dois atletas para a mesma posição, mas que podem atuar juntos. No vídeo de hoje, vou te mostrar as principais características tanto de Matheus Henrique quanto de Wallace. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Bom, rapaziada, o Matheus Henrique tem uma capacidade muito forte de condução. Desde os tempos do Grêmio ele já apresentava isso, né? E não é necessariamente uma condução à toa, né? Geralmente ele conduz a bola para atrair a marcação e explorar outros espaços. Ele também usa bastante do engano, né? Capacidade de enganar, fingir que vai sair para um lado, né? Esconder a intenção do passe para manipular o adversário, para explorar outros espaços. E também outro ponto muito forte no jogo do Matheus, e aí tá bem mostrado aí em um lance só, que é esse passe de ruptura, né? O passe nas costas da última linha de defesa do adversário, passe nas costas dos laterais, nas costas do zagueiro e passe em profundidade, né? A gente vai te mostrar alguns lances que mostram essas virtudes dele, ó, condução, e logo na sequência ele vai buscar o passe de ruptura, o passe nas costas da defesa do adversário, né? Então, no Grêmio, principalmente quando ele foi muito bem, ainda na seleção brasileira, né? Sub-23, se eu não estou enganado, também apresentou isso, né? Aqui nesse exemplo ele orienta o domínio tirando da pressão, né? De primeira já, no mesmo lance em que ele vai dominar, ele já tira a bola da pressão e consegue ir para um espaço mais tranquilo, e na sequência o passe de ruptura para deixar o companheiro em uma situação mais favorável, seja por um cruzamento ou para uma finalização. Um outro exemplo, se eu citei aqui pela seleção brasileira, né? Contra a Sérvia, acho que era, não sei se era sub-20, sub-23, acho que era sub-23, ele conseguiu também fazer esse passe de ruptura. Então são algumas características que a gente vai te citando para explicar como é que o Matheus joga, né? Como é que ele se comporta em campo. Além disso, ele usa bastante o espaço às suas costas, né? Então ele vai conduzindo, ele vai levando a bola para uma região em que ela está congestionada, ele usa o espaço às suas costas, né? Ele gira no próprio eixo para conseguir ganhar tempo e espaço para aproximação. E aí também ele explora as costas do marcador com tabela, né? A gente pode perceber, o torcedor do Cruzeiro vai perceber que ele é um jogador que busca bastante essas tabelas, né? Busca se associar, tocando e passando no espaço, né? Correndo no espaço para conseguir progredir, para conseguir ganhar uma região do campo mais à frente, né? Ele pode participar de uma construção como um primeiro volante, né? Perceba que o Sassuolo inicia uma construção A3, né? Eu, inclusive acho que aqui é o Vinha, jogador do Flamengo, se eu não estou enganado. Posso estar enganado também. E ele tá recebendo essa bola como primeiro volante. E aí ele usa bastante também a variação de corredor, né? Geralmente com diagonal longa, né? Com inversão do lado da jogada, né? Na gíria do futebol, daquela fatiada. Também encontrando bastante bolas no último terço, né? Próximo da área do adversário. Então o Matheus é esse tipo de atleta. Ó, como ele recebe essa bola no pé do goleiro nesse lance contra o Genoa lá no Campeonato Italiano, ele também tinha uma capacidade muito forte de receber no pé dos zagueiros. Aqui no Grêmio ele recebia muito, né? Kahneman e Jeromel não tinha muito forte essa capacidade de construção, então ele baixava bastante para iniciar as jogadas do Grêmio. Aí ele muda a bola de corredor que a gente citou, não numa diagonal longa, né? Um passe cavado, mas enfim, tá aí o comportamento que a gente vem citando. Olha aí, um outro exemplo pelo Campeonato Italiano, como ele vai usar esse espaço às costas, né? Ele vai girar no próprio eixo para ganhar tempo e espaço para aproximação, e aí realiza a diagonal longa, realiza a variação de corredor. O passe foi um pouquinho forte, mas mostra aí a intenção, né? Quais são as características, como é que de fato ele se comporta em campo, como é que ele pode ajudar nessa equipe do Cabuloso. Aqui uma situação dele construindo a 3, né? Acho que com os dois zagueiros, e ele baixando um pouquinho, fazendo uma saída lavoupiana, como a gente costuma chamar, né? Primeiro volante, e aí ele vai conduzindo, ele vai atraindo a marcação, vai ganhando terreno, vai ganhando espaço, e aí depois que ele atraiu essa marcação para o corredor central, ele explora o outro lado, né? Explora a variação de corredor, a diagonal longa, e encontra o companheiro numa situação boa, né? Que não conseguiu aproveitar. Aqui a gente vai te mostrar outro exemplo que ele utiliza o espaço às suas costas, como ele gira no próprio eixo, e logo na sequência consegue um passe mais progressivo, né? Um passe vertical. Outro exemplo que a gente está te mostrando, na mesma partida contra o Lecce, acho, da Itália, em que ele utiliza esse espaço às costas, de primeira, já saindo da pressão, né? Orientando o domínio, saindo da pressão, e na sequência utiliza essa variação do corredor, né? Essa diagonal longa pro lateral da sua equipe, pro lateral do Sassuolo. Aqui ele
participa da construção a 4, né? Com dois zagueiros, né? Tem um outro atleta um pouco mais à frente, ele descendo bastante, e aí a diagonal longa pro último terço, né? A bola em profundidade. Então é um jogador que apresenta muito essas virtudes. Olha como ele utiliza bastante do engano, né? Finge que vai sair para um lado, sai para o outro. Jogador muito habilidoso, muito técnico. E logo na sequência busca a tabela com seu companheiro para utilizar, para explorar as costas do seu marcador. Olha, que ele tenta o elástico, consegue, né? Inclusive, né, essa capacidade de engano dele. E na sequência, tabela para se associar rápido, é um jogador bem motorzinho, faz a equipe andar, faz a equipe progredir, né? Também tem uma capacidade, uma virtude muito forte de drible, né? Então ele ganha também as costas desse marcador, não só com tabelas, né? Não só com espaço às suas costas, não só com passe, mas também com drible, né? E na sequência que ele consegue esse drible, ele conduz, né? Tem esse arraste em condução que a gente vem citando. Mais um outro exemplo em que ele consegue ganhar as costas desse marcador com o drible, logo na sequência conduz, né? Acaba sofrendo a falta. Mas enfim, são alguns pontos muito fortes do jogo dele, né? A gente tá te mostrando aí como ele usa esse engano, ele finge que vai sair para um lado, sai para o outro, não tem espaço por um lado, utiliza o espaço às suas costas, usa o pé não dominante, usa o pé esquerdo para variar o corredor. Então é um jogador muito habilidoso, pode ter certeza que essa contratação do Cruzeiro é pensando principalmente pelo jogo com bola, né? A gente só separou o lance dele com bola porque é o ponto mais forte, sem dúvida. É um jogador que nas categorias de base muito jogou como meia, né? A gente tá te mostrando como a capacidade de drible dele, de engano, é muito forte, né? De esconder a intenção de passe. E ainda lá no São Caetano ele jogou muito como meia, né? Depois foi sendo recuado. No Grêmio ele se caracterizou bastante como um volante, não só como um segundo, mas principalmente como um primeiro volante também, né? Então é um jogador que tem essas virtudes desse lance completo, né? Engano, drible, condução, tabela. Novamente aqui contra Lazio ele vai conduzir para ganhar terreno, para atrair a marcação. Olha lá, como ele vai conduzindo e ele vai arrastando e vai fazendo a equipe progredir. Então eu imagino que ele possa fazer isso muito na equipe do Cruzeiro. Olha como ele vai utilizar o espaço às suas costas, vai conduzir, olha lá, e vai progredindo. Então é um jogador, enfim, não tem muito segredo, né? É um jogador muito técnico, muito habilidoso. Me surpreendeu ele vindo aqui pro Brasil nessa temporada, mas pode ter certeza que o jogador que o Cruzeiro está trazendo é de muita qualidade, né? Porque eu achava que ele fosse permanecer na Europa, que pudesse dar um salto maior lá no futebol europeu, né? Não necessariamente dentro da Itália, mas em outros grandes centros. A gente está mostrando agora o Wallace, né? Falando sobre o outro volante do Cabuloso. É um jogador muito forte, e você pode perceber fisicamente, mas ele não é aquele atleta que quase sempre busca o contato. Você vai reparar que tem um padrão muito forte, que o bote dele, após eles pressionar, acontece após o domínio do adversário. A gente mostrou esse lance contra o Frosinone. Você vai reparar, ó, o adversário vai realizar o domínio e quando o adversário realiza o domínio, ele vai lá e dá o bote. Então é um atleta que vai pressionar, mas espera, dá um espacinho, né, para ver a ação do adversário, para ver qual vai ser o domínio dele. Quando o adversário domina, ele vai lá e dá o bote. Ele tem muitas bolas recuperadas, teve pelo menos nessa temporada, principalmente assim, é um ponto muito forte. Acho que é a principal característica do jogo do Wallace sem bola, né? Se a gente mostrou o ponto, os principais pontos do Matheus Henrique com a bola nos pés, a gente está te mostrando do Wallace sem bola, porque eu acho que é como o que representa de fato o jogador, né? Mais um outro exemplo que a gente mostrou, né? Olha como o atleta vai dominar, ele vai esperar esse domínio para na sequência dar o bote. Quase sempre ele tem acerto, né? Principalmente, e você vai reparar que ele sempre busca, sempre não, na maioria das vezes busca desarmar Armando. Vini, o que é desarmar Armando? No movimento do bote, ele já busca manter a bola para si, para recuperar a bola para si, ou já dando o passe para um companheiro, né? Então não é aquele bote que a bola necessariamente vai para a linha lateral ou vai para o adversário, ele busca quase sempre manter a bola para a equipe após a recuperação. E se ele não consegue recuperar a bola nessa situação, né, de esperando o domínio, ele tem uma amplitude no bote muito forte, né? Então ele alarga bastante os pés, e isso permite que, mesmo que o companheiro, o adversário faça um drible longo, permite que ele consiga chegar, permite que ele consiga o desarme, né? Então a distância dos dois apoios, das duas pernas dele ficam longos, né? Isso permite que ele consiga fazer um desarme com uma amplitude do bote muito grande, né? E também é um ponto forte no jogo do Wallace. Se caracterizou bastante nessa temporada lá da Udinese com isso, né? Olha como a amplitude, como ele alarga bastante as pernas e consegue realizar
o desarme exatamente assim, ó. Você vai ver nesse lance são dois, ó. O primeiro aqui, que ele já consegue a recuperação, e aí o adversário vai manter a bola para sua equipe, e na sequência ele faz exatamente a mesma coisa. Então é um volante com essa capacidade, com essa virtude muito forte. Não é um atleta que necessariamente vai querer o contato, mas ele dificilmente erra bote. Quando ele vai para dar o bote, ele consegue. E aí ele usa bastante dessas duas técnicas, né? Esperando o domínio do adversário ou tendo essa amplitude muito forte no bote. E aí a capacidade de duelo aéreo dele, né? Seja para defender o seu setor, né, de meio campo, né, de bola do goleiro ou de chutão que o adversário dá, ele vence bastante esses duelos, né? Tem uma capacidade de força física, de salto, né, com os dois joelhos flexionados, com os apoios flexionados muito forte, vence bastante esses duelos aéreos. Também tem a altura que favorece, né? Mas é um jogador realmente que vai dar essa proteção, ou que chega com esse intuito, chega com essa denominação para ser esse atleta de capacidade de jogo aéreo, né? E não só também para defender o seu setor de meio campo, mas também para entrar na área, para proteger o funil, né? Para proteger a área em cruzamentos, aí seja de faltas laterais, de escanteios, ou de bola rolando, né? De bola que vai rolando e há um cruzamento, ele entra na área para proteger a área, para proteger o funil. Então é um jogador que realmente tem essa virtude no jogo aéreo, seja do goleiro, para defender o meio campo, ou também no último terço do adversário, né? Para ele entrar na área e conseguir proteger a baliza, proteger os seus companheiros, os seus zagueiros, né? Então é um jogador que tem esse salto muito forte, né? E também tem altura para conseguir favorecer o seu jogo. A gente está te mostrando aí dois exemplos com a bola rolando. Enfim, mais um corte aí do Wallace nessa situação. Então pode ter certeza que são dois grandes reforços do Cabuloso para essa temporada. E aí, acha que eles vão dar certo no Cruzeiro? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.